Bem, eu não sou professor, eu estou aqui como aprendiz da aula, entende? E gostaria que vocês ficassem bem à vontade, como eu vou tentar ficar à vontade, interromper, perguntar, porque às vezes são certos aspectos que a gente precisa parar para entender a dinâmica. E é realmente isso que eu gostaria de colocar para vocês. Primeiro, todos já devem ter ouvido falar que a pessoa está mal do coração, deu choque, levou choque, sobreviveu. Levou 3 choques e não sobreviveu. Já ouviram falar sobre isso? Segunda coisa, que vamos tentar desmistificar também, coração dói e dói muito. Tá? Então, dentro dessa dinâmica aí da parte cardíaca, do choque e da dor, eu gostaria de dizer para vocês que o coração ele tem 2 aspectos, uma parte elétrica e uma parte mecânica. E dentro dessa parte elétrica e parte mecânica, que nós vamos discorrer para saber tudo que até hoje, sucintamente, estudaram sobre o coração. Vamos começar com a parte elétrica. Na parte elétrica, vocês podem notar aqui que todas as células cardíacas ela tem um positivo e um negativo, um positivo e um negativo. O negativo está intracelular e o positivo extracelular. Então, num coração normal, positivo e negativo, positivo e negativo. Tá? E isto posto, as pessoas que estudaram descobriram que passando uma corrente elétrica, fazendo a polaridade, nós podemos despolarizar e repolarizar. E nessa despolarização e repolarização, o coração bate. É isso que fazem as células diferenciadas cardíacas baterem. Elas fazem a inversão do positivo para o negativo e nós temos a sua contração. Tudo bem até aqui? Tá. Depois nós vamos entrar na parte mecânica que vai complementar tudo isso que a gente vai dizer. Então, dentro dessa parte, despolarização e repolarização, também continuaram estudando e chegaram à conclusão que se passar um eletrodo, quando você vai fazer um eletrocardiograma, passa um eletrodo. A hora que passa essa corrente elétrica, ele vai trazer informações sobre as câmaras cardíacas. Nós temos, como vocês sabem, 4 câmaras. Um átrio esquerdo, um ventrículo esquerdo, um átrio direito e um ventrículo direito. Vamos tentar passar para frente. Então, dentro dessa atividade elétrica, que precede a atividade mecânica, nós temos o estímulo que vai passar nesse coração e vai fazer ele despolarizar, repolarizar, despolarizar, repolarizar e vai bater. Aqui então, esse estímulo tá, é no nó sinusal. Esse nó sinusal fica, então você olhando aqui, você olha o paciente de frente. Então aqui está a direita e aqui a esquerda. O nó sinusal está aqui no átrio direito. Então nós temos um átrio direito, um átrio esquerdo, um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. E essa corrente, ela vai do átrio direito para o átrio esquerdo, tem um nó sinusal aqui, e desse nó sinusal vai para os ventrículos, direito e esquerdo, e como eles falam no final, o feixe de Is, foi esse cidadão chamado Is que descobriu isso, e batizou com esse nome. Então, essa é a condução do estímulo elétrico. E nessa condução do estímulo elétrico, o eletrocardiograma vai mostrar exatamente o que acontece pela diferença de potencial dos eletrodos que você coloca. Então, quando nós formos bater, no termo, bater um elétron, nós vamos fazer um eletrocardiograma, entende? A despolarização do átrio dá uma onda P. A despolarização dos ventrículos dá um QRS.
Então, isto aqui é a nomenclatura, né? A despolarização do átrio dá uma onda P. A despolarização dos ventrículos dá um QRS. E a repolarização dos ventrículos dá a onda T. E depois nós temos uma outra onda U, que vai ficar meio distante do que nós vamos falar. Então, a onda T. A repolarização dos átrios coincide com a despolarização do ventrículo. Então, ele não aparece no eletrocardiograma. Aqui vocês têm uma noção do que é esse batimento, esse complexo aqui no eletrocardiograma, que significa que o coração está batendo. Átrio, ventrículo e as doenças que daí podem ocorrer. Por exemplo, se essa distância começar a aumentar, esse PR, significa que tem um bloqueio. Se esse complexo QRS estiver mais alargado, significa que o estímulo está demorando para passar. Tem um bloqueio. Então, tudo isso o cardiologista vai vir no consultório e vai ver as coisas e vai chegar a algumas conclusões do que está acontecendo com o átrio, o ventrículo e a parte elétrica. E também, se o QRS está aumentado, significa que a parede, as células dos ventrículos estão mais alargadas. Então ele dá uma onda diferente. Se o átrio está aumentado, essa onda vai estar mais espiculada, mais levantada. Então, as informações do eletrocardiograma são várias dentro daquele estímulo elétrico que vai do nó sinusal até as fibras de Purkinje. Tudo bem? Tudo em ordem? Então vamos para frente. Bem, aqui nós temos um vídeo que vai mostrar, entende? A parte funcional, entende? Então aqui, em vermelho, é sangue oxigenado. É sangue, em azul, é sangue não oxigenado, venoso, azul. Então, a parte de átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito, mostra a corrente sanguínea dentro do coração e como isso vai funcionar no aspecto das ondas e no aspecto de funcionalidade do coração. Vamos ver esse vídeo, vocês vão ver o estímulo correndo. 14 segundos é rápido, nós podemos repetir. Está conectado na internet, meu celular está bom, espera aí. Acho que agora vai. Foi. Vai, ó, foi. Já foi, vamos repetir, ó. Ele é muito rápido, né? Então mostra a onda P, QRS e a funcionalidade do coração. Tudo isso acontece conosco de 60 a 100 vezes por minuto. Tudo isso que está acontecendo aqui, o coração bate de 60 a 100 vezes por minuto, que é o normal, em repouso, né? Como o Dr. Carlos falou. Vamos repetir? Só voltar e... Então, esses são os batimentos que nós temos e a despolarização e repolarização. E o eletrocardiograma com as ondas. Tá, vamos para frente. Bem, as fibras, atividade elétrica, fibras cardíacas vão sendo ativadas, passando de polaridade negativa para positiva. Essas correntes iônicas transmembranas, geradas pelo fluxo de íons pelas células, são identificadas pelos eletrodos que se colocam no peito. Eletrodos posicionados na pele em posições específicas fazem a detecção dessas correntes. São amplificadas, organizadas e transcritas no eletrocardiograma. Esse eletrocardiograma tem autorização, foi feito no consultório do Dr. Paulo, que está presente, e é meu. E eu, com 70 anos, o meu eletrocardiograma está normal, tá? Então, eu gostaria que todos tivessem essa noção
do que é um eletrocardiograma, e dentro desse eletrocardiograma, além da onda P, o complexo QRS e a onda T, o que o cardiologista vê ainda aqui? Entende? Ele vê a frequência cardíaca, vê o tamanho das ondas que compara com as câmaras cardíacas e principalmente a doença isquêmica, a isquemia, que nós vamos ver para frente, onde ela vai representar na repolarização ventricular a onda T. E essa isquemia vai ter alterações na onda T. Então, aqui nós temos D1, D2, D3, RLF. RLF. Aqui a primeira parte e lá a segunda parte. Aqui vai mostrar a parede inferior do coração e V1, V2, V3, V4, V5, V6, a parede anterior do coração. Então, esse eletrocardiograma dá várias informações, tanto da parte elétrica como da parte mecânica. E isso que a gente tem que ter em mente, que não existe uma justificativa para você não fazer uma prevenção das coisas que estão acontecendo. Com essa prevenção, vai aumentar a longevidade e vai aumentar principalmente a tua qualidade de vida, que é o que nós nos propomos aqui, ter uma melhor qualidade de vida. Isso tudo pode ser visto com pequenas coisas. Seguindo. Então, aqui vai dar a parte, já vamos entrar agora na parte mecânica do coração. As 4 cavidades: átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Como é que é essa parte de câmaras e de parte mecânica do coração? O sangue vem pelas veias cavas azuis, sangue venoso que vem do corpo, e entra no átrio direito. Esse átrio direito vai passar pela válvula tricúspide e manda para o ventrículo direito. Esse ventrículo direito vai bombear pelas veias pulmonares e vai para o pulmão. No pulmão vai receber oxigenação e volta para o átrio esquerdo. Volta para o átrio esquerdo, sangue arterial. Do átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo, pela válvula mitral, e desse ventrículo esquerdo é bombeado pela válvula aórtica e vai para o organismo todo através da aorta. Então, esse circuito, que eu acho que é importante a gente saber, por que nós temos que ter oxigênio? Por que nós respiramos? Porque é através do pulmão que nós vamos receber a oxigenação desse sangue venoso, que vem pelas veias cavas, entra no átrio direito, vai para o átrio esquerdo, vai para os pulmões, recebe oxigênio e volta para o organismo todo através da aorta. Essa mecânica, dessa parte mecânica, é interessante saber porque, digamos assim, é o nosso dia a dia, é o costume do dia a dia. Vamos para frente? Então, esquematicamente aqui, tá? Um filmezinho que mostra a parte venosa, sem oxigênio, a parte arterial, recebendo oxigênio dos capulares pulmonares, e aí bombeado pela aorta para o organismo todo. Vamos ver o filme. Parte venosa, pulmões, parte arterial, aorta e o organismo todo. Dá para ter uma noção?
uma noção tranquila do que acontece no dia a dia. Tá, aí eu gostaria aqui de fazer um comentário. Vocês escutam tum-tac, tum-tac, tum-tac. O que é esse tum-tac? O que é esse barulho? Então, como vocês viram, no sangue que ele vai passando das veias cavas, ato direito, entre ato direito e ventrículo direito, nós temos uma válvula tricúspide. Tá? Entre o ventrículo, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós temos a válvula mitral. E o barulho da válvula mitral com o barulho da tricúspide, M1T1, é tum. E o barulho da pulmonar e da aórtica, A2. É o tum-tac, é o fechamento de mitral e tricúspide, fechamento de aórtica e pulmonar. Tum-tac, tum-tac. Essas válvulas fazem barulho quando elas fecham. Tá? E é isso que nós escutamos. O cardiologista, o clínico, com o estetoscópio, ele vai detectar esse barulho. Vai detectar se as válvulas estão bem, se tem algum sopro, se tem alguma coisa, quando há uma dificuldade de passar o sangue, ou um retorno, um refluxo de sangue, dá o sopro. E esse sopro o cardiologista detecta. O clínico detecta e vão tomar as providências para frente. E tudo isso foi estudado, e cada vez mais estudado, e essa evolução é nos últimos 30, 40 anos, que nós começamos a fazer os cateterismos, passar catéter, filmar dentro do coração, ver as válvulas, ver as coronárias, entende? E é isso aí que impulsionou a cardiologia e toda a medicina. E é isso aí que deu mais longevidade, que deu com que as pessoas vivessem mais conforme os cuidados que vão tendo, com o seu diagnóstico, com o geriatra, cuidando, indicando, vendo a medicação, entende? E tocando a vida. Alguma pergunta, alguma coisa? Tranquilo? Então vamos para frente. Acho que o filme de novo, né? Parte pulmonar, oxigênio, volta para o coração, arterial, aorta, organismo inteiro. Então, dentro dessa parte elétrica e parte mecânica, tá, nós vamos agora passar para um aspecto que vale a pena a gente comentar, que são a doença coronária e dentro da doença coronária o infarto. Isso aqui é um coração esquematizado e quando sai aquele sangue oxigenado pela aorta, pelo organismo inteiro, na raiz da aorta saem duas coronárias, uma direita e uma esquerda. Então aqui nós temos a coronária esquerda, que pega toda a frente do coração, tá? E temos a coronária direita, que pega a parte lateral e inferior do coração. A gente tem que falar que as doenças hoje, arteriosclerose, deposição de colesterol, deposição de cálcio, deposição de nicotina, vai fazendo depósito nessas coronárias e esse depósito vai dificultar o sangue para passar. Com a dificuldade desse sangue passar, ele vai ter dor, a gente vai ter angina. A angina é a dificuldade do sangue de passar, porque tem para frente uma isquemia. E essa isquemia é o sofrimento do tecido cardíaco. Então, nós vamos falar dessa doença coronária, que é a que mais mata no mundo, que mais faz vítimas do nosso dia a dia, do sedentarismo, dos fatores familiares, da nossa alimentação, cigarro, e tudo isso ajuda a conceituar o que faz um infarto. Então, dentro esquematicamente, dentro desse conceito, nós temos uma alteração aqui.
E para frente, vocês começam a ver que não passa sangue arterial vermelho, só fica o azul. E esses aqui embaixo é um tecido, nessa mancha escura, é um tecido cardíaco que está sofrendo. E esse tecido cardíaco que está sofrendo, pela dificuldade de passar o sangue, é que a gente chama de isquemia, de angina. Tá? Então você vai ter dor nos pequenos esforços, nos grandes esforços, quando está fazendo o exercício, você vai apresentar dor. Tem as suas exceções. As mulheres são um pouco diferentes. E a idade, às vezes, não mostra dor, entende? Porque tem já uma circulação colateral que ajuda a passar, que tem algum outro tipo de fator que não se suspeita da dor. Mas o eletrocardiograma vai mostrar, o teste de esforço vai mostrar. A própria sintomatologia da pessoa vai dizer por que ele está tendo dor. Então, o que eu queria reforçar é que coração dói quando existe obstrução de uma artéria coronária. E você consegue saber exatamente se é do lado direito ou do lado esquerdo, se é da coronária direita ou da coronária esquerda. E você consegue saber exatamente quando indicar um cateterismo. Tá? E aí que entra a parte de você fazer esse diagnóstico e depois o tratamento, que evoluiu e muito. Vamos para frente. Então aqui eu mostro para vocês a dificuldade de passar o sangue. Tá? Com essa dificuldade de passar o sangue, pela deposição de colesterol, de triglicerídeos, de cálcio, entende? O sangue não passa direito, que é a doença coronária, a isquemia, a angina. Dói, coração dói. Quando se detecta isso, há 2 décadas ou 3 décadas atrás, se fazia ponto safena. Você fazia a ponto safena, que era você fazer uma sutura da safena aqui, passando essa lesão e indo para frente. E isso durou décadas. A ponto safena hoje está praticamente restrito a alguns casos. Tá? Hoje nós temos mecanismos que foram evoluindo, que é passar um catéter e esse catéter vai desobstruir essa lesão. Se for trombo, o que eu digo que é trombo? Que é venoso, o sangue coagulado, você faz a aspiração por catéter. Se for cálcio, obrigado. Se for cálcio, se for depósito mais rígido, você passa um balão e põe o stent. O stent é a molinha que vai fazer a abertura da coronária. Tá? E essa abertura, o sangue vai fluir e vida normal. Vida normal. Então, dentro desta ótica, entende, nós vamos ter o trombo ou o cálcio depositado. Vamos ver um filminho agora. Preste atenção. Está vendo a lesão? A lesão. E o que vai fazer? Vai passar o catéter, trombectomia, aspiração, catéter, tá? E o catéter balão, quando é rígido. Quando é o trombo, ele vai passar uma guia, depois passa o catéter e vai aspirar esse trombo. Interessante, né? Chegamos nessa evolução aí. Tá? E aspira e fica livre. A coronária não vai ter mais dor, vai prevenir infarto. Quando é rígido, cálcio, um ateroma, né? Põe o balão insufla e fica o stent. E tira, e aí o sangue flui. E é isso hoje a nossa medicina mais moderna que está fazendo isso. E o sangue flui tranquilamente.
Então, a lesão, né? Você vai passar o catéter. Catéter você pode fazer pela artéria braquial ou pela artéria femoral. Passa lá, vai lá no coração e passa a guia, insufla, tira, ou então aspira e tira. Um catéter. Então a gente tem o cateterismo de aspiração e o cateterismo de E o balão. balão. E o balão que você vai colocar o stent. Tá? Então hoje, quando você tem um infarto, nas primeiras horas já se faz o cateterismo e já vê o que é. Se é trombo ou é rígido, cálcio. Antes, a gente deixava o paciente com infarto sem mexer, ficava 24, 48 horas de repouso, sem fazer nada. Sem fazer nada. Como evoluiu, né? E isso é o quê? 20, 30 anos atrás. Antes era uma ponte safena. E daí passou para a ponte safena, tá? Que fazia nessa lesão, tirava a safena, fazia uma ponte por cima. E agora, aspiração em balão. Gente, eu acho que era isso. Um aspecto geral da parte elétrica, parte mecânica e principalmente das coronárias, que são a patologia que mais mata e que mais evoluiu na sua condução e nos diagnósticos a serem feitos. Uma poesia aí do Fernando Pessoa? Oi? Tem a poesia do Fernando Pessoa, a frase. Então vamos ver. Poético a palestra hoje. Mais uma, acho.